Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 28 de maio de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será O Caminho que Parece Direito. Há um texto que vai aparecer aqui dentro do nosso guia de estudos, que é Marcos capítulo 13, verso 22, que diz: E surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ainda um outro, Mateus 24, verso 31. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no estudo de hoje, gostaria de convidá-lo para se unir a mim numa palavra especial de oração, para podermos pedir que o Senhor Deus esteja conosco aqui dentro do nosso estudo da lição da Escola Sabatina e, ao mesmo tempo, para que Ele possa responder aos pedidos, tanto aqueles que foram mencionados na nossa comunidade de oração aqui no canal, como também aqueles que estão no teu coração nesse momento, enquanto você estuda comigo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, porque nela temos a oportunidade de receber as orientações que precisamos para não ser enganados nesse tempo no qual vivemos. Pedimos também que o Senhor possa, nesse momento, ler o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, as necessidades que temos melhor do que ninguém. Então te pedimos, em nome de Cristo Jesus, para que o teu nome seja glorificado através de nós. Responde, Pai, aos teus filhos e nos dê uma bênção que possa não apenas nos alcançar nesse momento, mas que possa também fazer com que tenhamos a oportunidade de viver o melhor que o Senhor tem para nós. Desde que a resposta seja tua, Pai, não importa se será positiva ou negativa. Nós queremos é que a tua vontade seja uma realidade em nós. Ajuda-nos a entendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia no estudo da lição, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando vamos olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, uma das coisas que percebemos é que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele é conhecido como o pai da mentira, aquele que mente desde o princípio. Existem algumas coisas que realmente são gritantes quando nós falamos a respeito de mentiras. Por exemplo, você imagina que eu chegasse para você agora e dissesse o seguinte: olha, eu vou lhe dar um dinheiro. Então eu apresento para você uma nota de R$ 150. De cara você vai olhar e vai dizer: pastor, o que é isso? Isso aqui não é dinheiro. Isso aqui não dá nem para dizer que é uma falsificação. E eu vou dizer: não, mas são R$ 150. Você vai dizer: pastor, não existe uma nota verdadeira de R$ 150. Então, se não existe uma nota verdadeira de R$ 150, a falsa, é claro que essa que o senhor apresenta de 150 só pode ser falsa. Um dinheiro como esse não existe. Mas por que hoje tantas pessoas no mundo todo acabam sendo enganados por falsificações? E existem alguns indivíduos que conseguem se aproximar tanto em termos de falsificação, por exemplo, de dinheiro, que você pega uma nota e outra e olha e você não consegue ver a diferença entre uma e outra. Existem alguns estabelecimentos comerciais onde as pessoas pegam a nota e elas fazem uma série de testes para ter certeza de que a nota é verdadeira. Eu me lembro que há alguns dias atrás eu fui comprar alguns materiais para o Departamento de Desbravadores e Aventureiros aqui da Associação Paulistana e fui pagar em dinheiro. Quando entreguei para a senhora o dinheiro para poder pagar aqueles materiais que eu estava comprando, eu havia dado a ela uma nota de R$ 200. Ela olhou para aquela nota, a senhora, e falou assim: ó, o senhor não me leve a mal, por favor, tá ok? E aí chamou uma amiga dela, que veio até ali, depois eu descobri que era a gerente do estabelecimento, e a mulher fez uma série de testes com a nota para verificar se ela realmente era verdadeira. Aí eu perguntei: escuta, é interessante saber que vocês têm todo esse cuidado, mas por que tanto cuidado? Vocês são enganados muitas vezes? E aí então a gerente estava me dizendo que na semana anterior, pelo menos 15 pessoas haviam dado notas de R$ 200 falsas naquele estabelecimento. Estou falando de um estabelecimento só.
Ela disse, então a gente foi até alguns especialistas em papel moeda para nos mostrar alguns testes que a gente pode fazer com a nota para ter certeza de que ela é verdadeira. E às vezes a gente coloca aqui e faz alguns testes, às vezes um ou dois dão positivo de que a nota é verdadeira. Quando você faz outros, você descobre que a falsificação, os falsificadores estão se aproximando muito daquilo que é a realidade. Estão sendo muito bons naquilo que fazem. O principal falsificador é o inimigo de Deus. A tal ponto que um dos textos que lemos, o de Marcos capítulo 13, verso 22, diz que Jesus mencionou que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, enganando a muitos, e que fariam sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos? São os mencionados em Mateus 24, 31. Aqueles que o Senhor Jesus enviará os seus anjos para reunirem os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, para poder levá-los com Cristo Jesus para o céu, aqueles que passarão pela experiência do arrebatamento. Ou seja, esses enganos seriam tão intensos que seriam capazes de poder enganar até mesmo aqueles que estão ligados a Deus, o Senhor. Você percebe que aquilo que está diante de nós não é uma coisa simples. Não é uma coisa que você bate o olho e você percebe nitidamente, olha, isso aqui é errado, isso aqui é falso. Muitas pessoas serão enganadas. E quando você olha para esse tempo no qual vivemos, aonde alguns dos princípios da palavra de Deus começaram a ser trabalhados, até mesmo pelas mídias do nosso tempo, e situações que a Bíblia de forma clara vai dizer isso é abominação aos olhos do Senhor, hoje em dia, têm sido até mesmo criminalizadas as pessoas que mencionam isso é errado. A Bíblia menciona que é abominação aos olhos do Senhor. Quantos são os cristãos hoje em dia que têm dito que a Bíblia tem que ser atualizada porque ela foi escrita pensando-se em uma mentalidade que já está ultrapassada, uma mentalidade da época do Antigo e do Novo Testamento? Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos exatamente isso. E veja, quando você vai para o livro do Apocalipse, existem dois textos que aparecem aqui também que merecem ser destacados. Um deles é Apocalipse capítulo 2, verso 9, onde o inimigo, Satanás, ele é descrito. O texto diz, o dragão perdeu a batalha, está falando sobre a batalha que houve no céu. Ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado por terra com seus anjos. Satanás é descrito como aquele que engana o mundo todo. E veja, se o inimigo se apresentasse para nós como ele realmente é, como um anjo de luz, como um anjo rebelde, talvez muitos de nós estaríamos de cara prontos a poder negar-lhe acesso à nossa vida. Mas na maior parte das vezes, ele mistura a verdade com o erro. Você lembra do que ele fez com Eva no Jardim do Éden? Ele se aproximou de Eva e usou uma frase que Deus havia usado para com o casal Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus havia dito, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. O inimigo foi lá, pegou aquilo que Deus disse, distorceu um pouquinho, e ele vai perguntar para Eva, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? E a Eva, quando vai entreter conversação com o inimigo, acaba sendo ludibriada. Quando ela se vira para poder falar com o inimigo, esperava ver um anjo caído, um anjo rebelde, mas ela vê uma das criaturas mais lindas que Deus havia criado. A serpente, que era completamente diferente daquilo que temos hoje. E ela foi ludibriada pelo inimigo, porque ele pega uma verdade e transveste essa verdade com erro. Pior do que uma mentira descarada, é uma verdade transvestida, que acaba se tornando uma mentira. Há um outro texto que vai mencionar aqui, que é quando você vai para Apocalipse, no capítulo 14, verso 12, que você percebe aqui uma coisa muito interessante. O texto vai dizer assim, isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Cristo Jesus. Quando você olha para esse texto, você vai perceber que a Bíblia vai nos deixar claro que o que deve servir
como base para podermos nos manter firmes diante do Senhor é a Bíblia, a palavra de Deus. É a Bíblia e ela só. Toda ela, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, deve ser usada como nossa única regra de fé e prática. Essa é a única maneira de não sermos enganados. Agora, se você parar para poder pensar nas estratégias que o inimigo tem tido nos últimos anos, você percebe que ele tem trabalhado de forma intencional. Ellen White, inclusive, chegou a mencionar no livro Grande Conflito, naquele capítulo intitulado Os Ardis de Satanás, que uma das armas usadas pelo inimigo no tempo do fim para ludibriar o povo de Deus seria ocupar o tempo do povo do Senhor para que não tivessem tempo para estudar a palavra e para orar, porque assim seriam facilmente vencidos pelo inimigo de Deus. Olha para a nossa agenda. Nós não temos tempo para mais nada. Saímos de casa muito antes do sol nascer e voltamos muito depois que ele se pôs. A Bíblia deixou de ser a nossa norma, porque nós nem a conhecemos mais. Quando pensamos que houve um tempo em que, como igreja, dentro do mundo cristão evangélico, éramos conhecidos como o povo da Bíblia. Ninguém nos ludibriava, ninguém nos enganava. Uma das frases que a gente ouvia muito é: uma pessoa que se afasta da igreja adventista, ela vai ficar fora da igreja, mas você não vai encontrar essa pessoa num outro movimento. Hoje em dia a gente tem encontrado muitos indivíduos que saem da igreja adventista e vão para outros movimentos que não têm absolutamente nenhum tipo de comprometimento com a palavra de Deus. E aí a gente para poder pensar o que está acontecendo. A negligência ao estudo da palavra de Deus tem levado muitas pessoas a ser ludibriadas pelo inimigo do Senhor. Nós estamos começando o estudo de uma semana. Tome a decisão de mergulhar na palavra de Deus, de beber do seu conteúdo, para que o inimigo não te engane nesses tempos difíceis nos quais nos encontramos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nesse dia o Salmo 119, 105 seja o norte da tua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu estudo a lição. E você?